vontade de empreender, gente, começou bem cedo. Na verdade, começou de uma vontade de querer poder ser independente. Então foi aqui, houve a necessidade em mim de querer empreender. Até então eu não tinha aquela paixão e aquela obsessão por querer empreender, querer crescer e pensar em questão de rede de lojas, curso enfim, várias coisas. Quando eu comecei a pesquisar o que era que eu iria fazer, o que era que eu iria vender, na verdade eu não estava pensando nem o objeto que eu iria vender. Eu queria apenas ganhar dinheiro. Então aí eu vi que o ramo de moda evangélica era muito escasso devido aqui na minha cidade ou então aqui na Redondeza eu queria encontrar uma peça que eu me sentisse bem, confortável na igreja, só que era muito dificultoso de encontrar. Então aí eu comecei a querer vender t-shirts, que no tempo era moda, o pessoal estava fazendo bastante aquelas de pedraria. Então eu comecei a fazer a pré-venda. Eu pegava o catálogo dos fornecedores, oferecia às minhas clientes, às minhas amigas. Então aí eu dizia, ó, eu estou começando a vender, então se você quiser pode pagar. Só que aí elas precisariam pagar primeiro para depois o produto chegar, porque eu não tinha capital, não tinha dinheiro para investir. Isso foi em cerca dos meus 16, 17 anos. Comecei a fazer isso e não foi dando muito certo. Chegou um certo dia, acredito que os meus 17 a 18 anos, o meu pai me emprestou um valor para mim poder começar juntamente com a minha irmã. E a gente começou numa parceria e ele me deu uma missão de poder vender aquela quantia para mim poder devolver para ele. E, assim, foi na verdade mais um desafio para ver se realmente era aquilo que eu queria, se eu iria dar valor àquela pequena quantidade que ele estava emprestando para a gente poder começar o nosso negócio. Então aí começamos, fizemos a nossa primeira venda, que foi R$720, ficamos muito felizes, vendemos tudo, em menos de 3 dias a gente vendeu tudo. Então aí veio sim, onde eu enxerguei uma oportunidade de poder ganhar dinheiro, de poder vender o que eu estava começando a me apaixonar, que era a moda evangélica, e era uma coisa que eu usava, então eu poderia saber montar looks, eu poderia saber falar para as clientes como era que elas iriam usar. Então foi daí que eu disse, não, então eu vou investir nesse ramo aqui. E aí eu comecei no Instagram bem cedo, desde 2012 eu já comecei com o meu Instagram, porém, para começar a vender mesmo, foi em torno de 2016 para 2017. Fiz o meu Instagram pessoal, o Instagram da loja, colocamos o nome da loja, começamos a postar, não tínhamos site, não tínhamos também cenário nenhum, a gente tirava a foto onde dava, não tinha nada muito planejado, muito detalhado, era apenas chegava a mercadoria, tirava foto, postava para as clientes poderem ver e comprar. Então aí foi o passar do tempo, em 2018 me casei, então aí houve a necessidade de separarmos os negócios, porque fomos morar em outra cidade. E separando os negócios eu tive que recomeçar, e a nossa casa tinha um quintal muito bonito, muito verde, e aí a gente tirava as fotos lá, tirava as fotos no jardim, tirava dentro de casa, na área, enfim, comecei a tirar fotos lá, postar, não conhecia muita gente, um lugar também, uma cidade muito pequena, então eu me vi ali numa questão de vende fiado, não vende fiado, como é que vai fazer para poder vender. A gente viu que não dava certo naquela cidade, então aí a gente retornou para a minha cidade onde eu morava antes de me casar, e aqui a gente começou novamente. Então foi aí quando a gente reiniciou novamente, voltamos ao Instagram, voltamos a postar foto, voltamos a vender, começamos a enviar correios. Só que aí faltava sempre um capital maior, na verdade faltava um pouco de inteligência para a gente poder aumentar aquele negócio. A gente sabia vender, a gente sabia fazer o negócio, só não sabíamos destravar, fazer aquele negócio fluir, aquela loja crescer. Então aí sempre quando a gente tinha uma oportunidade, quando aparecia 200, 300 reais, a gente investia em roupa. Aí nunca passava pela nossa cabeça de pegar um exemplo, 300 reais, eita, vamos viajar, vamos fazer uma coisa. Não, a gente sempre pensava, vamos retomar o nosso projeto que a gente tem de vender roupa, de vender moda evangélica, e sempre foi moda evangélica, a gente nunca quis mudar de ramo, porque eu acredito que foi isso que ajudou a gente a crescer, porque a gente sempre soube o que quis, sempre soube no que investir, no que queria realmente fazer.
Então aí voltamos à ativa, compramos mais peças, fomos vender. E aí chegou um período que eu já não estava mais trabalhando, meu esposo ainda estava trabalhando. E aí eu comecei a pedir para ele sair para poder me ajudar no negócio, para a gente começar a investir o nosso tempo, porque o tempo dele era muito pouco para poder investir e era apenas eu para fazer envio, entrega, para poder vender. Quando ele saiu, pegamos toda aquela rescisão que ele recebeu e investimos em mercadoria. E aí a gente teve essa ideia de vir para a feira, montamos a nossa barraca, mandamos fazer a barraca, compramos lona, organizamos o espaço e viemos para a feira. Tá? Acabou que no primeiro dia a gente não vendeu nada, segundo dia também não, e chegou o terceiro dia eu não queria mais ir, me desanimei totalmente por não ter vendido nenhuma peça. E aí a gente parou de colocar a banca na feira. Voltamos para casa a vender no Instagram, online em casa. E aí tivemos a ideia de abrir na garagem de casa. Pegamos um guarda-roupa velho que a gente tinha, na verdade era o único guarda-roupa que a gente tinha. Desmontamos ele e fizemos os móveis, que foi as araras. Fizemos também o balcão. O balcão era uma mesinha de computador que a gente tinha em casa, então a gente pintou tudo bonitinho. Fizemos também a parede do provador do guarda-roupa, colocamos um lençol como cortina para fechar o provador e foi assim a nossa lojinha. A gente estava super satisfeito, a gente realmente tratava aquele lugar como se fosse uma loja, pra gente era uma loja. Então aí a gente foi crescendo, fomos postando no Instagram, tirando foto. O Instagram, que tinha apenas 600 mil seguidores, foi para 5 mil, foi para 6 mil, foi para 8 mil, foi para 10 mil, foi para 20 mil, 30 mil, chegamos e batemos 55 mil no Instagram. Temos o projeto de crescer muito mais no Instagram. E aí começamos com os nossos envios, os envios começaram a aumentar, as vendas começaram a aumentar. A gente soube pelo amigo nosso que estavam alugando um ponto na rua, alugamos um ponto, trouxemos todos os móveizinhos que foi feito do guarda-roupa para cá, para o ponto, que antes era na outra lojinha, trouxemos, começamos do jeito que a gente podia. Muito feliz, muito contente mesmo, tudo muito simples. A gente começou com poucas peças lá na loja, eu acho que dava para contar quantas peças tinha. Fomos investindo tempo, fomos investindo estudo, fomos pegando gosto, fomos ficando mais felizes com o que estava acontecendo. E foi aquela coisa bem gostosa, porque a gente ficou conhecido na cidade como a loja dos crentes, porque agora na nossa cidade tem loja onde as pessoas podem encontrar moda evangélica. A gente escuta muito isso de pessoas que, meu Deus, aqui na minha cidade não tinha nada, você ia numa loja, você não encontrava uma peça formal, uma peça mais composta que possa ir para a igreja. E agora a gente tem um espaço, é muito gostoso escutar isso, onde elas podem encontrar peças, podem encomendar, pode se sentir bem, pode louvar, pode orar, enfim. O tempo foi se passando, as vendas foram aumentando, começamos a não dar de conta de tanta coisa. E aí foi onde caiu na real que a gente precisaria de uma terceira pessoa, de uma terceira mão. E a gente começou a procurar e contratamos a nossa primeira funcionária. Mesmo naquela lojinha pequenininha, as coisas ficaram muito grandes dentro de um prédio muito pequeno. Então aí a gente viu a necessidade de contratar uma segunda pessoa. Aquilo que era só eu no início, com meus 16, 17 anos, vendendo t-shirts, se passou a ser 2, passou a ser 3 e agora passou a ser 4 pessoas fazendo aquele projetozinho que eu tanto imaginava quando era mais nova. E vimos a necessidade de se mudar para um prédio maior, porque chegava o cliente, não tinha espaço para receber, não tinha espaço para sentar, não tinha espaço para provar. Então a gente começou a procurar um novo prédio aqui na cidade. Então aí foi quando apareceu esse prédio que a gente está hoje. Só que eu achava ainda um projeto muito audacioso. Eu disse, meu Deus, não tem condições, não tem como. É um projeto muito grande. Então aí Deus nos surpreendeu. Deus fez um milagre nas nossas vidas. No início, eu não tinha muito o que escolher. O móvel tinha que ser aquele dali mesmo. E quando a gente se mudou para cá, Deus foi tão bom
que a gente pôde escolher as araras, a cor da arara, a cor da cortina, a parede, enfim, tudo foi um detalhe que a gente pôde escolher. Esse valor dá para pagar? Não, mas esse valor mais alto também dá para pagar, era uma coisa que nunca se passava pela nossa cabeça. Começamos com esse novo projeto, inauguramos a nossa loja, foi uma inauguração muito linda. De poder vencer na vida e de querer empreender, se apaixonar pelo negócio que você faz, lhe leva muito além do que você possa imaginar.